Saudamos a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus pela vida e por estes momentos que Ele nos concede. Estamos agradecidos a Deus também por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos, vocês que oram pelo Ministério Hora Tranquila. Necessitamos das orações de vocês. E também a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila e que dão um clique ali no dedinho de joinha. Nós queremos agradecer a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos conosco. Mandamos aqui um alô especial para Noêmia Oliveira, é de Tucuruvi, São Paulo. Juarez Simão de Souza, é de Canaã dos Carajás, no Pará. Cleusa Oliveira, é de Cortice, aqui nos Estados Unidos, no estado de Ohio. Manuel Fernandes também é aqui dos Estados Unidos, em Massachusetts, o estado que eu moro. Ele é da cidade de Brockton, que Deus abençoe a todos. Daniel Júnior é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Maria Verônica é de Sinop, no Mato Grosso. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre iremos mandar um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças pela vida, te damos graças por este momento que temos, pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dê entendimento, nos ajude, Pai, a nos conscientizarmos que precisamos mudar de vida, colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos e deixar Jesus viver em nós. Ó Pai, nos dê entendimento da Tua Palavra. Abençoe cada um que está conosco a cada dia, estudando. Todos têm lutas, problemas. Dê vitórias a cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então hoje continuar o estudo da semana, falando que Jesus ele é a nossa âncora. Ontem nós falamos que Jesus ele está pronto a nos perdoar, desde que nós confessemos os nossos pecados e o abandonemos. O sacrifício de Jesus ele não terá valor para aqueles que continuam pecando voluntariamente ou deliberadamente depois que aceitaram a Jesus. Então, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da glória de Deus. Paulo é claro em dizer isso em Romanos. Então, nós carecemos da glória de Deus. E, para isso, nós precisamos reconhecer que somos pecadores e abandonar os pecados conhecidos, para que o sacrifício de Jesus tenha poder em nossa vida. Como nós dissemos ontem também, o apóstolo João ele disse que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele está intercedendo por nós, desde que sejamos sinceros, desde que tenhamos realmente o desejo de abandonar os pecados que nós cometemos. Hoje, queremos falar um pouquinho sobre coisas melhores que Deus tem a nos oferecer. Ele aqui, no estudo de ontem que fizemos, Paulo ele fez uma advertência forte, uma advertência sincera para com aqueles que haviam aceito a Jesus em suas vidas, mas que estavam vivendo na prática do pecado. Então ele fez uma advertência séria. E essa advertência que foi feita aos hebreus, para os quais Paulo escreveu, essa advertência é feita a nós hoje, especialmente nós no século XXI, porque as pessoas hoje estão vivendo uma vida cristã muito semelhante às pessoas que não têm Jesus em sua vida. Hoje, a maioria das pessoas pensam que certas coisas não é mais pecado, não tem problema, Deus não vai levar isso em consideração. Então nós temos que ter consciência de que todo pecado ele é ofensivo a Deus. Todo pecado. Não importa se seja um pecado pequeno, como nós costumamos dizer, ou um pecado grande. Não importa. Pecado é pecado. E o pecado, ele nos separa de Deus. As nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É por isso que muitas das vezes nós estamos enfrentando um problema em nossa vida, nós oramos, nós clamamos a Deus e parece que nós não estamos tendo resposta, parece que Deus não está ouvindo. Quem sabe é o pecado que está fazendo separação. Então, Deus ele diz claramente que Ele não pode ouvir as nossas orações se nós estamos em pecado. Ele não pode responder. Então, essa advertência que nós vimos ontem no estudo é para nós. Nós temos que
tomar uma posição em nossa vida, uma decisão. Nós precisamos, ou nós somos cristãos ou nós não somos. Porque cristão é viver uma vida como Jesus viveu. É abrir mão daquilo que o mundo está nos oferecendo e a nossa carne tem o desejo de fazer aquelas coisas, praticar aquelas coisas, então nós temos que mortificar o eu. Como disse o apóstolo Paulo, nós já falamos aqui esta semana, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque está crucificado com Cristo. Os desejos carnais foram crucificados com Jesus a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. As tentações, elas continuam. Satanás, ele continua insistindo para que nós pequemos. Ele não quer que nós obedeçamos a Jesus. E quando nós então damos ouvidos à voz de Satanás, somos atraídos por aquilo que ele nos mostra, nós então estamos praticando aquilo que a carne, o desejo carnal está desejando. Essa semana nós já falamos aqui sobre Hebreus capítulo 6, nos versos 4 até o verso 8, quando o apóstolo Paulo disse que é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados e que já experimentaram as dádivas celestiais. Então é impossível aqueles que aceitaram a Jesus e receberam bênçãos e depois se afastaram, foram viver a sua própria vida. Então ele diz aqui que no capítulo 6, verso 4, que é impossível trazer de volta se a pessoa não se arrepender. Foi o que nós falamos ontem. Precisamos nos arrepender daquilo que nós sabemos que está errado e que estamos praticando. Agora aqui no capítulo 6, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo diz assim: Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação. Pois Deus não é injusto. Não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa de sua fé e perseverança, herdarão as promessas. Então, depois dessa dura advertência que ele fez, no capítulo 6, a partir do verso 4 até o verso 8, e também lá no capítulo 10, a partir do verso 26, ele fez essa dura advertência, mas ele diz assim: olha, eu não creio que isso aqui está se aplicando a vocês, eu também não creio que está se aplicando a você, que estuda conosco a Bíblia diariamente, porque nós reconhecemos que necessitamos de Jesus a cada dia, a cada momento, nós confessamos os nossos pecados, mas pode ser que um ou outro ainda precisa tomar uma decisão em sua vida de se arrepender de alguns pecados e se voltar para Jesus. Ainda é tempo. A porta da graça ainda está aberta. Jesus, ele continua nos convidando: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados das lutas da vida, dos pecados, dos problemas que enfrenta. Jesus continua nos convidando. Como eu disse ontem, ele é o nosso advogado, ele está intercedendo por nós, ele está defendendo a nossa causa. E então, quando nós lemos em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, ali diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele continua insistindo, ele não desistiu de nós. Enquanto nós estivermos ouvindo a voz do Espírito Santo falando à nossa mente, à nossa consciência: olha, não faça isso está errado. Olha, você precisa consertar isso. É porque o Espírito Santo está trabalhando conosco e é Jesus batendo a porta do nosso coração, nos convidando a abri-la para que ele possa entrar. Jesus, ele não força entrar na vida de ninguém, ele apenas insiste batendo, esperando que nós abramos a porta do coração. Isso é uma atitude que nós deveremos tomar. Jesus, ele jamais irá forçar a abrir a porta para poder entrar em nosso coração, assim como Satanás faz. Satanás, ele arromba a porta e entra, e ele causa
uma terrível destruição em nossa vida. Então nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque, como diz aqui, Deus, Ele tem coisas melhores para aqueles que abrem o coração a Jesus. Para aqueles que deixam Jesus fazer morada em sua vida, esses então terão coisas melhores e estão destinados à salvação. A salvação, amigos e irmãos, ela é oferecida a todos. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi por todo ser humano, não foi somente para quem é bonzinho, porque não existe ninguém bom. A morte de Jesus é em favor de cada ser humano. Não importa quem seja, a raça, não importa o país, não importa a cor, não importa o status social, não importa nada. O que importa é ouvirmos a voz do Espírito Santo, abrir o coração e deixar Jesus entrar. É nós caminharmos com Jesus cada dia. São coisas melhores que Deus tem para nós. Aqui neste mundo, nada disso vai nos trazer alegria eterna, não vai trazer satisfação. Tudo aquilo que nós fizermos aqui neste mundo para tentar encontrar a felicidade, nós não iremos encontrar. Não existe felicidade plena, completa nas coisas que o mundo oferece. A felicidade, ela é passageira, a alegria é passageira, depois vem a tristeza, vem a depressão. Então, a alegria eterna é nós termos a certeza de estarmos caminhando com Jesus, enfrentando as lutas, os problemas, os sofrimentos, na certeza de que coisas melhores estão reservadas para nós. Irmãos, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem sequer imaginamos são as coisas que Deus tem preparado para nós. Que nós possamos aceitar e nos entregar à voz do Espírito Santo, deixar Jesus morar em nós, que possamos ser herdeiros desta promessa maravilhosa de que nós estaremos muito em breve gozando essas delícias eternas. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele condenou aquelas pessoas que eram religiosas, que procuravam fazer tudo certinho para as outras pessoas verem que eles eram religiosos. Religião, irmãos, não salva ninguém. Religião nos ajuda a andar no caminho, mas ela não salva ninguém. Nada que nós fazemos vai colocar méritos para que sejamos salvos pelo que nós fazemos. Nós precisamos confiar única e exclusivamente no sacrifício de Jesus, nos méritos dele, é ele quem nos salva, e caminhar com ele. É isso que nós precisamos fazer. E aí sim, nós estaremos herdando essas coisas melhores que Deus está preparando para cada um de nós. Agradecemos a vocês que estiveram conosco mais uma vez. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir. Não nos esqueçamos, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.